Olá, mais um vídeo da nossa série de indicadores econômicos aqui e hoje nós vamos falar de um indicador muito importante que inclusive vai sair essa semana na sexta-feira lá nos Estados Unidos, que é o PCE, que na sua tradução literal é Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal. É um nome grande, complexo, mas não tem nada de complexo, vamos entender por aqui, tá? Então, o PCE, ele é o indicador oficial de inflação dos Estados Unidos. Por exemplo, aqui no Brasil, o nosso indicador oficial de inflação aí pelo Banco Central é o IPCA. Só que aqui também a gente tem outras formas de medir a inflação, como o IGPM, o IGPDI, por exemplo. Lá nos Estados Unidos é semelhante. Então eles têm a inflação oficial, que é o PCE, pelo Banco Central americano. Só que, por exemplo, eles também têm outro indicador de inflação lá, que é o CPI, que eu já até fiz um vídeo sobre ele aqui na nossa série de indicadores econômicos. E já eu vou explicar um pouquinho da diferença entre um e outro, tá? Um ponto interessante é o seguinte, lá existe o PCE e existe o núcleo PCE. Todos esses dois saem no mesmo dia, na mesma hora, uma vez por mês, direitinho, lá nos Estados Unidos. A diferença entre um e outro é que o núcleo PCE, ele vai excluir toda a inflação relacionada a alimentos e energia. Por quê? Porque são dois itens muito voláteis, então eles podem acabar contaminando o número e trazendo uma informação errada ou uma interpretação errada em relação à inflação americana. Inclusive, os mercados, o Banco Central americano e tal, eles dão muito mais peso e importância ao núcleo do PCE, que exclui energia e alimento, do que o próprio PCE completo, ok? Inclusive, são indicadores, tanto o PCE quanto o CPI, né, os dois indicadores que medem a inflação nos Estados Unidos, são extremamente importantes. Eles ganharam uma relevância muito grande pós-pandemia. Por quê? Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros, ela sempre foi, assim, de um modo geral, na história, sempre foi uma taxa de juros muito baixinha, porque a inflação lá sempre foi muito controlada. Na medida em que teve a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a inflação explodiu no mundo inteiro, até os Estados Unidos aí teve que começar a mudar a sua política monetária, subir a taxa de juros por lá e acompanhar de perto dados de inflação. Então, tanto o PCE quanto o CPI, eles são muito importantes. Eles ganharam, assim, holofotes de 2 anos para cá. Então, a gente precisa acompanhar de perto porque eles geram uma volatilidade tremenda no mercado do mundo inteiro, em todas as bolsas. E aí, o que acontece? Eu já experimentei aí, inclusive, alguns bons meses em que ou o nosso dólar ou o nosso índice, quando esse indicador sai, eles se movimentam tanto que eles acabam entrando em leilão. Então, temos que acompanhar bem de perto. Então, vamos lá. O PCE, o que ele vai fazer? Ele mede a inflação ou deflação de um mês para o outro, lá nos Estados Unidos, a partir de dados do PIB e dados de fornecedores. Então vamos lá, vamos primeiro entender uma primeira diferença aí entre o CPI e o PCE. O CPI, ele é uma pesquisa de porta em porta nas famílias. Então ele vai lá, faz uma pesquisa estatística e tal, depois coleta todos esses dados, apura e tem a inflação aí CPI. O PCE não, o PCE ele usa dados do PIB e dados de fornecedores para fazer a apuração dessa inflação. Então, disse, inclusive, que o CPI ele é a inflação das famílias americanas e o PCE é a inflação das empresas. Então, essa é a primeira diferença. O PCE também ele é muito mais amplo do que o CPI. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para medir, por exemplo, a inflação relacionada à saúde, o CPI, ele vai medir sempre o que as famílias americanas estão gastando com saúde, baseado naquelas famílias em que elas próprias pagam o plano de saúde ou que elas próprias pagam a consulta particular, enfim, os gastos com saúde de maneira particular. O PCE não faz dessa forma. O PCE, além de coletar esta parte das famílias, ele também coleta, por exemplo, a inflação da saúde das empresas. Então, por exemplo, se você é um funcionário, está empregado lá nos Estados Unidos e você tem como benefício o plano de saúde, que a empresa te dá lá o plano de saúde. E por alguma razão o plano de saúde para a empresa ficou mais caro. Você, como funcionário, não sente isso, mas para a empresa ficou mais caro, por alguma razão. Ou mais barato também, por alguma razão. O PCE, ele captura essa variação, porque impacta a empresa. O CPI, ele não captura, porque se não impactou a pessoa física, ele não captura essa informação. Então, isso foi só um exemplo, mas para explicar para vocês que o PCE, ele é bem mais amplo do que o CPI. E por isso é um indicador oficial, aí, é o indicador mais importante de inflação utilizado pelo Banco Central americano para balizar aí a condução da sua política monetária, ok? Esse ponto é importante também porque o PCE, ele, apesar dele ser usado aí pelo Banco Central, para as famílias americanas o CPI pesa mais. Ele é como se fosse, dizem, né, que ele é como se fosse o nosso IPCA.
daqui do Brasil, o CPI. Por quê? Porque ele é usado lá para ajuste de previdência das pessoas, ele é usado lá nos contratos, nos contratos financeiros, de empréstimos, por exemplo, e tal. Então o CPI, ele tá muito mais na rotina das pessoas, né? Elas sentem aquilo muito mais. O PCE já é um negócio mais estruturado, assim, mais corporativo e, obviamente, mais amplo. Um outro detalhe legal é que o CPI, ele mede a inflação só de famílias urbanas dos Estados Unidos. O PCE, como ele vai lá nos dados do PIB coletar a informação que ele precisa para fazer o cálculo da inflação, ele é mais abrangente nesse aspecto também. São dois dados de inflação aí muito importantes pelos Estados Unidos que atualmente, no nosso contexto de mercado atual, tem uma relevância muito importante. Na sexta-feira agora vai sair o PCE, a gente vai acompanhar de perto e eu comento com vocês aqui. Espero que tenham entendido a diferença, espero que tenham entendido o PCE e até o próximo indicador na semana que vem. Um beijo!